set the daughter? Where should we park? Right here. I don't know. Olá pessoas, aqui quem fala é o Gil Kiba e o assunto vai ser sempre terror e pessoas. Estamos agora no TikTok, onde faremos vídeos curtos sobre curiosidades e tal de filmes de terror. E pensando ser uma rede onde as coisas viralizam com mais facilidade, eu preciso muito que vocês me sigam e compartilhem nossos vídeos de lá para tentar fazer o pessoal de lá conhecer o iPanic no outro mundo aqui do YouTube. Nosso username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. E por favor, gente, por favor mesmo, vamos tentar chegar nas nossas metas, porque esse ano tem que ser o ano. Quem não tiver o TikTok e tiver interesse em acompanhar a gente por lá, baixem o aplicativo gratuitamente. Na hora do cadastro, digitem esse código de convite, que dessa forma vocês me ajudam bastante pra gente conseguir viver disso aqui. Aliás, não sei se hoje é dia 28, 29 ou 30, mas nesse dia 28, nosso querido canal completou 9 anos de idade. Eu quero, por favor, pedir que vocês desejem pra gente os parabéns aí nos comentários. Não pra mim, tá? Não é meu aniversário. Digita parabéns pro iPanic, que a gente vai ficar muito feliz em ler e responder. Antes de quaisquer outras coisas, preciso continuar sugerindo a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Senhoras e senhores, também estamos no Twitter, tá? Por onde eu tento ter uma interação mais direta com vocês. E nosso username lá é Sinap, que é iPanic ao contrário, e claro, com 4 no lugar do A. Então não esqueçam, Instagram, notificações do celular, Twitter e agora TikTok. Todos nomeados novamente aí na tela para vocês, se puderem me darem essa força. Sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! 12 de outubro, o ano é 2013. Uma equipe de documentaristas liderada por Mia Medina, junto com Gavin e Louis, está chegando às adjacências do condado de Exuma, na Virgínia, onde esperam se encontrar com Sarah Logan, na esperança de combinar com ela essas gravações documentais sobre sua mãe Deborah, recém-diagnosticada com Alzheimer. Na realidade, Mia Medina era uma pós-doutoranda em medicina, e esse projeto de sua pesquisa visava estudar os efeitos fisiológicos que um familiar próximo de alguém enfermo com Alzheimer experimentava enquanto lutam contra a doença. Deborah Logan, inicialmente, apesar de cortês na apresentação, não se entusiasmou ao vislumbrar sua privacidade violada por cinegrafistas em seu lar, mas como Mia Medina ofertou-lhes uma quantia considerável em dinheiro pelo documentário, e a situação financeira da família ameaçava a hipoteca da casa onde morava, então ela concordou com a filha em levar o filme adiante. O que foi feito uma semana depois. Devemos estar agora então no dia 19 de outubro do mesmo ano, 2013, e a equipe já instalada na casa inicia os preparos para começar a pesquisa de campo de Mia. Dentre os entrevistados, também estava a doutora Annalisa Nazir, neurologista do hospital de Roanoke, cidade vizinha, e médica pessoal de Deborah em situações de emergência. E, entrevistado também, Harris Straddle, vizinho e amigo de longa data da enferma, que certificam a força de Deborah para lutar com essa doença devastadora, apesar de ainda estar em estágio inicial. A doutora explica que a bateria de testes realizadas em Deborah Logan diagnosticava um quadro bem precoce do Alzheimer, tá? E que, por conseguinte, haviam alguns exercícios de memória organizacional que ela poderia fazer para retardar o avanço do distúrbio, uma vez que, sabemos, não ter cura. Deborah até os fazia, mas em seu relato, acompanhando sua rotina junto com a equipe, a gente percebe que, inevitavelmente, ela já começa a ter alguns lapsos de falta de memória. Coisas que ela fazia comumente já não saíam do mesmo jeito. E, não sei se era normal, aos poucos a enfermidade a tornava ameaçadoramente violenta em suas atitudes com os outros e consigo mesma, chegando ao nível do autoflagelo, o que precisava da intervenção imediata para que se evitasse algo pior. Era estranho porque acabamos de dizer que o Alzheimer de Deborah estava em estágio inicial, e não tem nenhuma semana que a equipe monitora suas atividades, e agora já está quase se matando. Ela foi levada ao hospital de Roanoke, onde passou internada alguns dias. A doutora Nazir revisou alguns exames após esse incidente do autoflagelo e apontou que o caso da paciente crescia numa velocidade muito rápida. O Alzheimer era bastante agressivo e havia se espalhado para outras regiões do cérebro da paciente, o que implicaria no aumento da dosagem do medicamento para finalmente libertá-la de volta ao lar, mas seus surtos estavam longe de ter fim. Observem, elas interpelam a enferma socando a grama e cavando a terra do jardim da casa durante a madrugada, em ato psicótico,
Mas o que de fato chocou o grupo foi a filmagem daquele mesmo dia antes de dormir. Gente, isso é muito sério, tá? Observem isso com atenção. Deborah é vista pelas câmeras de vigilância da cozinha e, sem quebra no código de tempo, ela se move do piso ao balcão. Gente, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Ela simplesmente se teletransportou do chão até a bancada, justamente para pegar uma pá de jardinagem no armário que, do piso, ela não alcançava. Com essa pá, ela finalmente foi ao jardim para destilar seu surto e assustar todos que interviram. Mas como se explica esse súbito movimento do balcão da cozinha? Bom, eu não sei. As tentativas de registrá-la em relato pessoal continuaram, mas a mente adoecida de Deborah jamais permitiria que uma entrevista documental fosse algo possível. Talvez nem por vontade própria, mas o estágio que sua doença se apresentava àquela altura era anormal proporcionalmente ao tempo desde que foi acometida. No hospital, mais exames eram feitos a fim de entender o que diabo acontecia com Deborah, mas a julgar pela cara da doutora Nazir e dos outros médicos acompanhando sua condição, dava pra ver que o cenário não era dos melhores. As tentativas de autoflagelo, as queimaduras medonhas em suas costas, as intempestivas mudanças de humor. Senhoras e senhores, Deborah Logan intrigava os especialistas, e seu caso nesse instante, além de médico, tornava-se um verdadeiro tabu. Isso de fato ficou muito claro quando Gavin, que é um membro da equipe de Mia, já cogitando que os surtos da anfitriã pudessem ser motivados por algo além da compreensão humana, resolveu colocar um escapulário, um terço, sei lá, na janela de um cômodo escuro, tipo um depósito no porão, onde haviam pinturas de Deborah Logan da paisagem vista por aquela mesma janela, e sobre as quais Gavin percebeu haver um espectro negro cada vez mais próximo da casa nas gravuras que a paciente pintou. Gente, sério, reparem, pelo amor de Deus, na aproximação do espectro nos desenhos, de modo que ele estava na frente daquela mesma janela. Que é isso? A voz da Deborah... Olha, a janela abriu subitamente. Gente, é sério, tá? Cada vez mais os passos que a equipe dá pela casa evidenciam que o ambiente naquele lugar se confirmava suspeito no sentido natural. Não era mais viável ficar ali, mas por livre e espontânea pressão de Mia, o documentário teria que continuar. Na madrugada de 26 de novembro, Deborah Logan levanta da cama e aciona um sistema de alarme desativado há anos, causando sua procura pela casa, dessa vez sem energia elétrica. Após uma breve procura, lá estava ela, nua, no porão, manipulando um velho sistema de central telefônica, proferindo uma voz estridente em um idioma aleatório que alguns diriam ter origem de outro mundo. No dia seguinte àquele, o operador de áudio da equipe manipula a gravação e descobre que Deborah Logan falou em francês a seguinte frase, abre aspas, a eterna serpente irá libertá-la, minha criança. Seja minha quinta, vou banhá-la no rio, seu sangue vai alimentar o rio, fecha aspas, sem contar os ruídos quase que ininteligíveis. Pois é, você entendeu alguma coisa? Bom, nem eu, nem ninguém. Mas por saber que sua mãe não falava francês, ela recorre ao melhor amigo da família, o Harris, que afirma que aquele teatro todo é pura manipulação dos estudantes que visam dinheiro e sensacionalismo para o seu documentário. Baseados no que viram no porão noite passada, registrado pelas câmeras, percebemos que Deborah digitou lá no painel do rádio telefônico o número 337, e então a equipe procura documentos antigos da anfitriã que pudessem resolver esse enigma. De fato, um artigo de 1972, encontrado, registrava um cliente da Deborah, que era assistente social no passado, com esse número de série 337, e esse cliente chamava-se Henri Desjardins, um francês, que era pediatra naquele mesmo condado, que à época pensavam ter matado algumas meninas até sumir do mapa. Sarah então relembra que esse cidadão realmente era procurado na época, e tamanha sua notoriedade, até um documentário foi feito em sua busca. O vídeo desse documentário feito pela procura desse cara chamava-se O Rio Vermelho, e seu texto documentava 4 adolescentes mortas com serpentes marcadas em suas testas, com sinais de canibalismo e venenos de cascavel em seu sangue. Um historiador especialista convidado no Rio Vermelho versava que esse tipo de ritual era uma homenagem ao rito de sangue antigo de adoração demoníaca praticado em Monachan Mill, onde os nativos criaram um sistema de cavernas que alimentava o Rio Vermelho. Esses antigos matavam garotas em sua primeira menstruação e ofereciam esse sangue ao demônio em troca da vida eterna, desde que as vítimas fossem 5. Então, esse Henri Desjardins, nos anos 70, era um profissional respeitado na pediatria, mas desde que sumiu, as autoridades investigaram sua casa e encontraram dezenas de cobras, totens esotéricos, livros ritualísticos, mas os moradores de Exuma admitiram que ele tinha esclerose amiotrófica, o que dava a ele pouco tempo de vida. Então, pensando na imortalidade que o rito poderia lhe oferecer, ele precisava de 5 vítimas, mas as investigações só resultavam em 4. Bom, era informação demais para processar, né? E pensando nisso, eles procuraram a resposta em Deborah. A senhora Logan até lembrou de Henri Desjardins, mas foi categórica ao dizer que ele não sumiu, mas foi assassinado. Em seguida, vomitou terra até com minhocas e precisou ser levado ao hospital, onde, do nada, foi visitada pelo velho amigo Harris.
Pois é, esse Harris, ele tá meio estranho aqui, tá? A equipe também percebeu e cogitaram inclusive que ele fosse quem matou Henry Desjardins no passado, uma vez que Deborah, sua melhor amiga, parecia ter certeza que o pediatra foi assassinado em 72 e Harris talvez estivesse tentando afastar o grupo para proteger esse segredo que uma mulher debilitada como Deborah certamente poderia falar sem perceber. Parecia conspiratório, eu sei, mas nada explicaria o jardineiro travado de bêbado pegar uma escopeta e sair atirando no meio da noite pela propriedade. A xerife Tweed chegou para intervir. Harris foi contido e passaria a noite em observação no DP. Ao mesmo tempo, o oficial ofereceu todo o apoio a Sarah por saber da condição de Deborah Logan, sobretudo pelos constantes surtos violentos que a anfitriã estava tendo, ameaçando fisicamente quem a cuidasse. Bom, uma janela se abre do nada, uma mulher falar francês com a voz do capeta, um teletransporte do chão pro balcão. O Gavin, ele aguentou tudo isso, mas um tiroteio que quase aniquilou todo mundo aquela noite, isso não. Isso foi a gota d'água e ele resolveu ir embora. De volta ao hospital, para surpresa de 0 pessoas, a senhora não estava em seu leito. Acompanhando o circuito interno do edifício, observaram que Deborah Logan roubou uma criança com câncer na ala pediátrica, a pequena Kara, e levou consigo até esse lugar maluco aí, aleatório. Observem que os paramédicos com muito custo conseguiram imobilizá-la, mas baseado em todo o contexto de ritual de sangue de alguém que matou 4 meninas e precisava de 5, dito em francês pela própria anfitriã, Sarah Logan percebeu que a ajuda médica talvez não fosse o campo a ser seguido. Era hora de tentar outras soluções. Um padre local se recusou a ajudar, mas um professor universitário de antropologia sugerido por Mia foi bem convincente ao diagnosticar que Deborah Logan talvez estivesse obcecada pelo, entre aspas, bicho-papão que foi Henry Desjardins nos anos 70. Bom, tá, mas e aí? O que tem? O que temos aqui é Harris visitando Deborah de novo, no hospital, onde ela, lúcida, mas bastante fraca, implora-lhe pela morte. Harris até tenta, mas sobrenaturalmente foi impedido, mas não morto. Bastante ferido, mas sóbrio, antes de entrar para a cirurgia, ele finalmente dá a Sarah algumas respostas que ela e a equipe buscavam para solucionar esse conluio conspiracionista. De fato, Henry Desjardins matou apenas 4 meninas no passado, precisando de apenas mais uma para completar o rito, visando a vida eterna, vida essa fragilizada pela doença que ele tinha. No entanto, Desjardins já tinha uma 5ª vítima para sacrificar, e essa vítima, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, essa vítima era Sarah Logan. Gente, isso é muito sério, tá? É por isso que Harris foi especulado anteriormente como assassino do pediatra. O que, gente, também não era verdade. Quem matou Henry Desjardins foi Deborah Logan, ao simples cogitar que sua filha faria parte desse rito de sangue. Harris e Deborah deceparam o pediatra com uma pá, a mesma pá que Deborah buscou no armário da cozinha dias mais cedo, e o queimaram no próprio jardim deles. Para Sarah não havia mais dúvida. Não existia doença em sua mãe, não existia nada. O que Deborah Logan tinha era a influência demoníaca de Henry Desjardins por ter sido a assassina do mesmo 40 anos antes e que agora o espírito dele viria parvalhá-la, fazendo-a sentir-se confusa, talvez até de alguma forma oferecendo-lhe paranormalidade e telecinesia para concluir um ritual que, de forma estranha, ele não seria mais beneficiado. Pensem comigo, pessoas, para que você terminar um ritual de imortalidade se você já morreu? Sarah não queria saber e foi correndo até o jardim de sua casa para cavar e encontrar a arma do crime enterrada por lá. E de fato lá estava ela, aquela pá. Assim sendo, era apenas uma pá. E então o suposto corpo carbonizado pelo fogo deveria estar por ali em algum lugar, escondido por Harris antes de visitar Deborah Logan no hospital. Gente, vamos lá. O corpo de Henry Desjardins estava no porão. Sem brincadeira, totalmente carbonizado, no interior de um saco repleto de cobras negras que certamente teriam nascido da natureza ritualística pela qual ele foi morto. Sarah, junto com Louis e Mia, decidem pôr novamente o corpo sob o fogo, mas foram surpreendidos pelo impacto de uma implosão que os expulsou da casa por um momento, mas não os assustou tanto quanto a presença da então internada e imobilizada Deborah Logan em sua casa. As imagens internas do hospital testemunharam a mulher se soltando de suas amarras, reconduzindo a garotinha Kara tirada dela mais cedo e saindo pela porta da frente do hospital. Sarah conta a xerife Tweed que o paradeiro de sua mãe junto à garotinha provavelmente era rumo ao condado de Monaghan Mill, onde o ritual foi iniciado nos anos 70. De fato, elas estavam por lá. Observem que Deborah Logan, de alguma forma, manipulou a garotinha que parecia meio hipnotizada a não buscar pela ajuda ali oferecida. E então, uma confusão generalizada despista as duas que, dessa vez, escondem-se entre as árvores para completar o grande rito iniciado por Henry Desjardins 40 anos atrás. Tensão, pessoas, tensão, porque barulhos eram ouvidos e vinham dessa casa em meio à floresta. E o auxílio da luz da câmera era providencial na busca por Deborah Logan, que acabara de matar a policial que entrou primeiro.
Sarah e Mia ouvem os gritos da pequena Kara vindos de túneis sob a propriedade. E ao persegui-los, elas encontram as duas. E assim, gente, isso que vocês vão ver é muito sério. É uma das cenas mais absurdas e mais impactantes que eu já vi nos filmes de terror. E que eu não posso me dar o luxo de mostrá-la em imagens paradas. Vocês vão ver o vídeo quando a hora chegar. Então atenção aqui. Atenção, pessoas. Atenção de novo, porque mais uma vez Deborah Logan é encontrada e Sarah, sua filha armada, já não mais ligava pro caso de matá-la se fosse preciso. No instante em que a encontra, Sarah e Mia observam algo que seus olhos jamais poderiam esquecer. Gente, que é isso? Meu Deus do céu, gente, alguém me explica. Meu Deus, mano, a Deborah Logan estava comendo a pequena Kara, tipo, comendo mesmo, pra sugar sua energia vital e em sacrifício oferecer sua alma ao demônio, completando a profecia. E daqui talvez finalmente entendamos o porquê o espírito de Henry Desjardins tenha despertado em Deborah Logan o interesse em fazer dela um hospedeiro plausível. E esse motivo era justamente para que fosse ela que cumprisse o ritual, fazendo a entidade beneficiada ofertá-la com a vida eterna, uma vez que sua doença fatalmente, cedo ou tarde, a levaria para a morte certa. O saco com os restos mortais do de novo queimado Desjardins foi jogado num buraco mais a fundo, causando uma explosão que culminava no fim de um pesadelo assombroso de sangue, doença e morte. No fim das contas, Deborah Logan era um tabu, algo entre o natural, em virtude de sua doença, e o sobrenatural, de acordo com o desencadear dos fatos. A medicina jamais foi capaz de explicar o que acometeu aquela mulher, mas uma coisa era fato. O documentário que explicaria os efeitos causados numa família de um parente acometido pelo Alzheimer transformou-se numa guerra sobrenatural que nem mesmo o padre, representando a igreja, teve coragem de lutar. Deborah Logan, após a nova cremação do corpo já queimado de Henry Desjardins, pareceu finalmente livre da possessão, mas jamais livre de uma doença que lhe acompanharia até sua morte, uma vez que o grande rito não chegou a ser cumprido. A pequena Kara, então com câncer, por milagre, foi curada depois desse episódio. Tipo, por milagre mesmo. Ou... Peraí. Eu disse que a profecia não foi cumprida, né? Se esse foi o caso, por que diabos essa menina tá rindo pra câmera nessa reportagem anunciando sua cura? Gente... Meu Deus, será que ela foi beneficiada pelo pacto por ter sido possuída por Desjardins naquele ato horrendo em que Deborah comia a menina, sendo que ela, através do espírito dele, já tinha matado uma quinta mulher, no caso, a policial? Bom, elucubrações e hipóteses não vão faltar, mas a tese de doutorado de Mia Medina, eu confesso que não sei que título que ela ia dar, mas se eu pudesse sugerir, eu chamaria de A Possessão de Deborah Logan. A Possessão de Deborah Logan, ou originalmente, The Taking of Deborah Logan, é um filme estadunidense no formato de falso documentário de terror psicológico e sobrenatural, lançado em 2014, produzido pela Bad Hat Productions, Jeff Rice Films e Casadelic Pictures, distribuído pela Eagle e Millennium Entertainment e, claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa zera, pois foi vendido apenas sob demanda em serviços de pay-per-view, tendo sido lançado em DVD alguns meses mais tarde. A crítica especializada, a produção acumula avaliações mistas. As positivas ligam um bom roteiro associado a uma excelente atuação de Jill Larson, como Deborah, e Anne Ramsey, como Sarah, e que paradoxalmente vão diametralmente contra as atuações de todo o resto, misturada a uma trilha sonora não tão condizente para filmes como esse. Ao IMDb, o longa rende média 6, ou seja, nota azul, e uma aprovação da audiência de 48% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Filmes em falso documentário não são tão comuns de existirem, mas são constantemente confundidos com found footage, com quem quase sempre se mistura, mas não necessariamente nasce junto. Falsos documentários são The Poughkeepsie Tapes, de 2007, Lake Mungo, de 2008, por exemplo, e etc. Sendo assim, eu vejo em A Possessão de Deborah Logan uma produção com potencial para alçar voos maiores se fosse de vontade do idealizador. Um filme promissor que poderia muito bem gerar sequências pela premissa inovadora, colocando de forma brilhante desta vez ciência e religião em confronto direto. E, claro, por ter essa cena assombrosa que a gente viu há pouco, que eu vou adiantar para vocês, vai ser difícil tirar da cabeça. Por esses e outros motivos, A Possessão de Deborah Logan comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.